Colossenses capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos, do versículo de número 9 até o versículo número 12. Todos juntos, vamos lá? Todos juntos? Vamos lá. Acharam aí? Vamos lá. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida aqui mais uma vez, Deus. E liga, Deus bendito, a cada um aqui em particular, pessoalmente. Te louvamos, ó Deus, por este dia, no qual o Senhor nos traz, ó Deus bendito, a tua advertência, o teu evangelho, a tua graça, e o Senhor nos desperta, ó Deus bendito, para nos posicionarmos como filhos de Deus e como súditos, ó Deus, do teu reino. Então, Senhor, mais uma vez, nós clamamos, ó Deus, pelo nosso Brasil. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor impeça, Senhor, que projetos como esses, ó Deus, sejam transformados em leis em nossa nação e legitimem, ó Deus, a morte de crianças, ó Deus. Que o Senhor, Deus bendito, levante a tua igreja e levante esta igreja, ó Deus bendito, para cumprir o mandato social, para cumprir o mandato cultural, para defender a vida, ó Deus, e estar por ela, Senhor. Que o teu povo, ó Deus, seja despertado, ó Deus, em seus lares, em seus momentos, ó Deus, de descanso, em seus momentos, ó Deus bendito, todos eles, Senhor, que sejamos despertados, Senhor, para nos posicionarmos contra a injustiça deste mundo. Ó Deus, o teu evangelho não são conceitos abstratos, ó Deus, mas são verdades, ó Deus, e poder da tua parte, para vivermos, ó Deus, uma vida, ó Deus, que transforme vidas, ó Deus, e que faça a diferença neste mundo. Levanta, ó Deus, a tua igreja com a voz profética, ó Deus, neste mundo, e que possamos, ó Deus, nos posicionarmos, ó Deus, contra o infanticídio, contra o aborto, Senhor, que possamos nos posicionar, ó Deus bendito, contra a violência contra a mulher, a violência contra o jovem, contra as crianças, ó Deus. Levando, ó Deus, uma igreja, ó Deus, que de fato, ó Deus bendito, venha estar empenhado, ó Deus, em materializar o teu reino neste mundo. Venha a nós o teu reino, Senhor, e usa cada irmão aqui desta igreja, cada irmã, Senhor, cada adolescente, cada jovem, Senhor, cada criança, para que através deles, ó Deus, através de nós, o teu reino, ó Deus, se faça concreto, se faça verdade, ó Deus, neste mundo. Não para a glória da tua igreja, mas para a glória do teu santo nome. E para, ó Deus bendito, neste momento, para a proteção da vida, Senhor, destas crianças. Senhor, nós te pedimos, Senhor, dá-nos uma consciência e um coração sensível, ó Deus, para este mundo de horror, Deus, que aqui tem acontecido em nossa volta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levar o teu evangelho, ó Deus, com toda a importância, com todo o amor, com todo o significado, Senhor. E nos liberta, Senhor, do materialismo, da acomodação, do conforto falso desses dias, a fim de que, ó Deus bendito, possamos invertir a nós mesmos e invertir tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, em prol da proclamação do evangelho da paz. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, porque a tua igreja, porque nós temos sido negligentes, ó Deus, para com a proclamação do evangelho, para com a concretização do evangelho, ó Deus, e para com que aquilo que o evangelho tem ordenado que vivamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e não nos deixe, ó Deus, brincarmos de igrejinha, Senhor, mas que de fato venhamos receber de ti a consciência de que somos súditos do teu reino, de que somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E assim, Senhor, nos ajuda nesta hora de hoje, dá-nos a tua graça, a tua misericórdia
E que o Teu Espírito Santo balance os nossos corações nesta noite. Sacuda, ó Deus bendito, as nossas consciências, ó Deus, neste dia, para assim vivermos, entendermos e pregarmos o Teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, a questão é a seguinte. Fé salvadora. O versículo de Deuteronômio, meus irmãos, que eu estava procurando naquele que estava ali, eu estou com o slide. É Deuteronômio 4, 10 ao 16, mas hoje nós não iremos ler. Vamos só partir da segunda parte da confissão de fé. Pode ser, mais. Pode ser. Isso, qual o próximo? Isso. Ok. Então, meus irmãos, nós vimos na aula passada a questão da fé, não é isso? Vamos fazer uma revisão. A fé, o que nós estamos estudando? A fé é salvadora, não é isso? Então nós estamos estudando sobre a fé salvadora. Fé salvadora, porque ela salva? É? É ela que salva? Não. Ela nos põe em contato com a palavra de Deus, não é isso? Com a verdade que liberta. E nos põe em contato com Jesus Cristo. E através desta fé nós recebemos os benefícios da vida, da pessoa, da obra e dos ofícios de Cristo sobre as nossas vidas. Então isso vai acontecer com todo pecador que Deus tomar para si, para a salvação, para a redenção em Cristo Jesus. Só que nós vimos que essa fé, ela não é uma fé mística, uma fé esotérica, uma energia que eu sinto, me arrupios. Agora é um momento de sessão, eu estou até me arrupiando, que coisa boa. Então hoje eu fui salvo porque eu senti uns arrupios, uma alegria muito grande, então agora eu sou salvo. Não é? Essa fé salvadora, ela nos põe em contato. Mas quando eu falo contato, não é só tocar e se retirar, não. É em comunhão, é em envolvimento com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí lembra que nós estudamos um texto das Escrituras, lá em Efésios capítulo 2, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Então só aí nós aprendemos que a fé, ela já nasce com o homem. Ela vem, cada bebezinho que nasce já nasce com o kit da salvação. É isso? É verdade? Nasceu já vem com o kit da salvação. Não é isso? A graça e a fé junto. Já está salvo. É só ele usar daqui a pouco. Não é. A fé não é nada ao homem. A fé é um dom de Deus. E Ele dá esta fé a quantos Ele deseja e quer salvar na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nós conhecemos aqui como os pecadores eleitos. Pecadores eleitos. Então, meus irmãos, vemos também aqui que a fé, ela é gerada no coração. Por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar essa fé no coração do pecador eleito. Agora, em que momento? Quando ele estiver ouvindo uma música do Vai Chover lá, né? Do Oséias de Paula, né? Opa, fica mais. Ou de um hino do cantor cristão, ou um salmo, né? Um salmo. Ele passa aí ouve o Salmo 63 cantando, ele diz, é agora, minha salvação é agora. E já vai ser produzida a fé no coração dele. É verdade? É através de uma música, é através de uma poesia, é através do que a fé é gerada no coração. É através do que? O que o Espírito Santo de Deus usa para gerar essa fé no coração do pecador? A palavra de Deus. É o Evangelho. E o Evangelho sendo pregado.
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvirá. Eis aí a importância, meus irmãos, de nós não ficarmos aqui fechados em quatro paredes, mas onde passarmos, anunciarmos o Evangelho de Deus, pregarmos este Evangelho, vivermos este Evangelho e levarmos este Evangelho a outros. Porque os eleitos, os pecadores eleitos que Deus ainda tem por salvar, serão salvos através do quê? Do ministério da pregação da palavra. E o Espírito Santo de Deus usa a palavra dele para salvar estes pecadores eleitos. Então a fé é produzida no coração dos pecadores pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra de Deus pregada, como diz Romanos capítulo 10. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós já vimos tudo isso. Agora, meus irmãos, nós temos que ver também que a palavra de Deus é o quê? É mais um conhecimento neste mundo? É mais uma obra literária neste mundo? O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Se vocês me respondessem assim, eu diria 100% para vocês. É a palavra de Deus, já está dizendo tudo. Agora eu entendo o seguinte, que é a palavra de Deus, mas o que é que eu vou usar, que eu vou ler para pregar, para que Deus faça algo no meu coração pelo Espírito Santo, que eu tenho em mãos, é o que? A Bíblia Sagrada. Os irmãos, é a coisa mais louca desse mundo. Os irmãos não entenderam isso aí. É a coisa mais louca desse mundo e para este mundo. Alguém dizer que crê nesta palavra aqui, os irmãos não têm ideia. E principalmente se você estiver entre eruditos, entre acadêmicos, você disser assim, não, mas a Bíblia diz assim. Que negócio de Bíblia, rapaz? Isso aí foi escrito por homem, rapaz. Você é um iletrado, você ainda crê nisso, rapaz. Você não é um homem de letras, de saberes, e crê nisso aí? Mas é interessante, eles juram em cima dela. Porque quando você faz o voto lá para o advogado, ele jura. Sim. Quando é médico, jura em cima dela. Quando você se forma em alguma coisa, você jura pela verdade. Mas por que ela não é aceita? E nós já estudamos isso. Como acho que não estava aqui. Mas não tem nada, não, já é visto. Aí, é porque, meus irmãos, este livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, traduzido para nós no idioma português, já em inúmeras traduções. Este é o livro de Deus para todo pecador. E esta é a vontade de Deus expressa e objetiva. O que significa ser verdade expressa e objetiva? É público. E também quando eu falo que é verdade objetiva, é porque não vai depender do que eu acho. Por isso ela não é subjetiva. Ela é objetiva, é o que Deus está dizendo, e de forma clara e inteligível, porque Deus se faz entender, Deus se faz compreender, e todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, a primeira verdade que ele entende é essa: Deus fala com o homem, e Deus sempre falou. Deus não falou, acabou de falar com Noé e acabou de falar conosco. Falou com Noé e falou conosco, e lemos Colossenses, e Deus falou conosco, e lemos o Salmo. Hoje pela manhã Deus tem falado conosco. Quem é convertido pelo Evangelho, em quem o Espírito Santo de Deus fez esta obra e deu a ele a fé salvadora, a primeira mudança na vida dele é esta: eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio que tudo quanto está escrito aqui é Deus falando comigo. E eu entendo a voz de Deus, e a palavra de Deus é quem me guia em todas as áreas da minha vida. Nós já aprendemos isso. E a aula passada até mostrei para os irmãos o exemplo de que a palavra de Deus vai estar acima da minha cabeça, do meu conhecimento, das minhas concepções. E ela vai provocar em mim o transformar de mente. Vai mudar toda a minha estrutura de conhecimento. E ela começa transformando o meu conhecimento, me dando o verdadeiro conhecimento e o correto conhecimento de quem é Deus. Porque quando eu passo a entender verdadeiramente quem é Deus, muda tudo. Porque eu vou entender que Ele é o Deus soberano, que Ele é quem é dono de mim,
mim e não eu, dono de mim mesmo ou dono da minha vida. Que é Ele quem escreveu a história de toda a criação e a minha história. Que Ele é o Criador, que Ele é o Redentor e o único e suficiente Salvador de pecadores em Cristo Jesus, o Deus homem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário por pecadores e ressuscitou no terceiro dia por vontade de Deus Pai e por obra do Espírito Santo. Então, quando eu entendo, meus irmãos, esta verdade, que é a palavra de Deus, não é a verdade? A Bíblia não é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eis aqui a verdade, é a palavra de Deus. E este livro aqui, por mais criticado que tenha sido e que está sendo, por mais rejeitado que ele tenha sido, ele tem transformado milhares e milhões de vidas em todo o mundo. Ele tem transportado milhões e milhões de pessoas do império da morte, do império do mal, e transportado para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo Jesus. Deus tem usado a palavra dele, e Deus não vai usar nada mais, nada menos do que a palavra dele. A palavra dele. Então, a primeira implicação, meus irmãos, ou a primeira aplicação prática e implicação prática dessa verdade que aprendemos, que a fé salvadora nos põe em contato, em comunhão com a verdade verdadeira, vamos usar aqui a palavra, é que eu passo a ver a Bíblia não mais como um outro livro, mas como a voz de Deus endereçada a mim pessoalmente. É a vontade de Deus para mim, é Deus falando comigo. Aí eu não preciso mais correr atrás de profetada, eu não preciso mais ficar lá na Chapada dos Veadeiros esperando uma reelegização do cosmo, eu não preciso mais fazer meditação transcendental, eu não preciso mais buscar livro de autoajuda, eu não preciso mais recorrer a nenhum guru, porque agora eu estou diante do Deus vivo e verdadeiro que fala comigo pessoalmente, e eu tenho comunhão com Ele através da pessoa bendita de Cristo Jesus, o eterno e sumo mediador entre Deus e os homens. Agora eu oro e Ele me ouve, e abro a sua palavra e medito nela, e Ele fala comigo. E as decisões que vou tomar na vida, das macros, das menores às maiores, tudo a palavra de Deus tem algo a me orientar. Nela eu encontro consolo para a minha alma, como também nela eu encontro advertência para viver uma vida de acordo com o padrão de vida de um filho de Deus. Nela eu encontro força e poder para vencer o mundo, para vencer a mim mesmo e minhas fraquezas e meus pecados, para ir além das minhas limitações e levar o Evangelho de Cristo onde quer que Deus me envie. A palavra de Deus, meus irmãos, ela passa a ser tomada como ela é, a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, se você encontrar alguém aí que você ensinar a palavra e ele disser assim: não, mas isso é Velho Testamento, não, mas isso foi lá para Noé, rapaz. Irmão, vamos orar para que Deus converta o seu coração. É questão, meus irmãos, de conversão. Se alguém disser isso, não é questão de esclarecimento. Se alguém disser que a Bíblia é coisa do passado, e se disser evangelho, se disser cristão, o homem carnal não entende as coisas espirituais, porque só pode discernir as coisas espirituais quem é espiritual, quem tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus entende a palavra de Deus sendo pregada de forma espiritualmente. Tem gente que chega para ouvir uma pregação e aí se assenta lá no banco da igreja e o pastor está pregando e ela está aqui. Mas isso aqui no grego acho que está diferente. Ou então isso aqui acho que lá na Vulgata Latina não é bem isso que o pastor está pregando. Aí pega e tira aqui do lado aqui um dicionário desse tamanho, comentário.
passa a pregação toda, o estudo todo, fazendo críticas à pregação do pastor ou do ensinador. E sai dali do ambiente onde foi pregada a palavra de Deus de forma inchada, cheia de críticas contra a pregação, contra o pastor. Outros senta lá, pega a palavra sendo pregada e ele sobe o vídeo de cá, sobe o vídeo de cá, liga o ar-condicionado, deixa o pastor pregar e até dizer assim, acabou, eu vou embaixo do vídeo, senão não vou embora. Se fizermos isso, eu não tenho nenhuma reserva em dizer aos irmãos: precisamos de fato ser convertidos pelo Evangelho. Porque, meus irmãos, quem tem prazer, quem de fato foi convertido pelo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Ele não vai medir esforços para ouvir essa palavra sendo pregada. Ele não vai querer dormir até tarde em detrimento de não vir à igreja para ouvir a palavra de Deus sendo ensinada. Ele não vai ficar com as perninhas debaixo do banco agoniado assim, já viu aquele pessoal que já é imperativo, né, por natureza. E aí está se a palavra de Deus pregada, ele está aqui. E já viu isso aqui? Sabe quando as pernas dele estão assim? Sabe quando está assim? Não é outra coisa não, é agonia, doido para ir embora. É porque ele não está mais concentrado aqui dentro. Meus irmãos não querem me enganar. Não precisa de um pouco mais de estudo para saber disso não. Ansiedade. Como é que a pessoa fica quando ela está vendo um filme bom lá no cinema? Como é que ela fica aí? Diga a verdade. Como é que ela fica aí? Está filmando, né? Como é que ela fica aí? Foquinha. Maravilha, que filme. Até que filmezão. Mas veja, se fizer zoada já. Agora veja, irmãos, por que quando vai ouvir a pregação a perna não? Por quê? Está acontecendo. Meus irmãos, os nossos corpos denunciam o que está acontecendo aqui dentro. O corpo, o gesticular, as nossas ações, é monitor da alma. Sabe o que é um monitor? Ele traz o que está dentro do computador, né? Joga na tela lá. Não é isso, Alexandre? Você que é especialista em informática aí, antes de dormir também. O monitor vai colocar na tela o softwarezinho que está dentro da cadeira. Está dentro, eu não estou vendo o software lá. Mas o computador vai botar na tela que estava lá dentro. Os nossos corpos também são assim. Por mais que a gente tente disfarçar, meus irmãos, eles vazam. Sabe o que significa vazar? Vaza. É um mexer no cabelo, uma injeção na mão, uma olhada assim no lado, um relógio de vez em quando. Adianta. Entenderam agora a questão? É só olhar o momento que ele está fazendo o que a gente gosta, ninguém fica agoniado. Ou quando está fazendo o que se gosta, o que se tem prazer, o que se tem interesse, rapaz, o mundo aí fora acaba. Você não pensa em cheque que vai cair, você não vai pensar em dívida que tem para pagar, em feijão que ficou no fogo, que dá queima. Porque tudo da sua vida está naquele momento. É o tudo. E para a palavra de Deus tem sido assim. E para os momentos de oração, tem sido assim. Aí a gente começa a entender, Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo começa aqui, nesse versículo 9, a fazer uma oração pelos irmãos lá em Colosso. E é interessante que essa igreja aqui em Colosso, ela estava passando por um momento de ataques gnósticos. E os gnósticos, eles ensinavam a salvação pelo conhecimento. Ou seja, você só vai ser salvo
quando você fizer esse curso lá, o curso 2, o módulo 3, o módulo 4, e aí você vai passando desses cursos em diante, e lá na esfera tal é que você vai se encontrar com o conhecimento redentor e salvador. Então eles ensinavam que o indivíduo, para ser salvo, ele tinha que ter um conhecimento de um mistério, de um certo mistério. E aí Paulo fica sabendo que a igreja lá em Colossenses estava sendo atacada por esses mestres gnósticos. Gnóstico é a palavra grega que vem de gnose, conhecimento. E o gnosticismo ensina que o homem pode ser salvo pelo conhecimento. Depois os agnósticos diziam o seguinte, que o homem não pode conhecer nada, e principalmente Deus. Deus está acima da razão do homem, então o homem não tem capacidade de conhecer. Mas como é que ele pode dizer que o homem pode conhecer a Deus, se isso já é questão de conhecimento, e ele é contra esse conhecimento? Tem muito que dizer. Aí, meus irmãos, é o seguinte, Paulo ficou sabendo que a igreja estava sendo atacada. Escreveu uma carta para Paulo. E ele começa a dizer assim, meus irmãos, por esta razão o quê? É porque se os irmãos lerem todo o capítulo 1 aqui, o apóstolo Paulo vai falar de como é que o Evangelho tem produzido frutos no meio deles. Como é que o Evangelho tem sido abraçado ali por aquela comunidade e como o Evangelho tem gerado ali vidas verdadeiramente redimidas e transformadas pela palavra de Deus. Aí, aqui no versículo de número 6, o apóstolo Paulo fala assim, ó, 5 e 6 diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Então ele está dizendo que a palavra da verdade, que o Evangelho é a palavra da verdade. Aí ele diz no versículo 6, que esse Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça. Ouvir e entender. Desde o dia que vocês ouviram o Evangelho sendo pregado, através de Epáfras, porque Epáfras foi o missionário que pregou a palavra de Deus lá aos Colossenses, eles ouviram essa palavra e entenderam. Mas olha só, irmãos, entendestes a graça de Deus na verdade. Então, meus irmãos, eles entenderam a graça de Deus e na verdade, não havia engano algum. De fato, eles estavam convencidos por Deus, que gerou neles a fé salvadora, de que o que estava sendo pregado por Epáfras e o que estava sendo escrito por Paulo era a verdade de Deus para eles, e que aquela verdade lhes dava consciência de que fora daquilo tudo era engano e mentira. O que os gnósticos estavam ensinando era engano e mentira, porque a verdade, como o apóstolo Paulo diz, a graça de Deus no Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus. Aí aqui por isso ele diz nesse versículo, por esta razão, porque vocês entenderam a graça de Deus na verdade, porque este Evangelho está produzindo fruto no meio de vocês, e produzir fruto aqui no meio dos irmãos, eram vidas transformadas, irmãos. Homens que viviam uma vida de pecado e aí deixaram de pecar. Homens que haviam abandonado suas famílias e haviam voltado para suas famílias. Mulheres que viviam como prostitutas cultuais nos tempos pagãos, greco-romanos, e agora foram alcançadas pelo Evangelho, deixaram aquela vida de perversão e agora tornaram-se mães de famílias, mulheres honradas e respeitadas. O Evangelho, meus irmãos, quando ele alcança um homem, ele provoca toda uma transformação social. Ele provoca uma transformação familiar. Ele acontece do lado de dentro e se materializa em verdade e em saúde do lado de fora. Então, esses frutos aqui, que o apóstolo Paulo fala no versículo 6, produzindo fruto, eles estavam sendo transformados por esse Evangelho. A sociedade estava vendo essa transformação na vida deles, naquela comunidade de fé que estava sendo estabelecida no seio de Colossos. E também eles não estavam apenas, meus irmãos, abandonando os seus antigos pecados e vivendo uma vida exclusivamente para Deus, mas ainda eles estavam crescendo na fé, estavam amadurecendo como filhos de Deus, estavam levando este Evangelho a outros e estavam se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, porque não existe crescimento espiritual se não houver aprofundamento no conhecimento
conhecimento da palavra de Deus. Uma criança, ela só vai crescer se ela for bem, e ela só vai ter uma boa saúde se ela for bem alimentada. É por isso que aquele primeiro leite da mãe, esqueci o nome daquele leite, o colosso, o primeiro leite da mãe, ele é imunizador e ele tem todas as vitaminas e recursos que a criança precisa naqueles primeiros dias de vida. Da mesma forma é a vida espiritual. Não haverá crescimento espiritual, não haverá amadurecimento espiritual, não alcançaremos uma sensibilidade espiritual para o que acontece melhor se nós não estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus, que é a verdade. Porque somente a verdade arranca a ignorância de pecado e bolso. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, por essa razão, por todos esses motivos, também nós, desde o dia em que o ouvimos essa transformação do Evangelho em vocês, na vida de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então o apóstolo Paulo faz o que? Quando eu falar a respeito dos irmãos, ele faz o quê? Que bom, maravilha. Graças a Deus, está bom demais. Aqui já conta a história que ele estava preso. O apóstolo Paulo já estava preso. Quando ele recebe essa notícia, ele se põe de joelho, juntamente com os companheiros dele, para orar pela igreja de Coríntios. Mas orar mesmo. E a oração do apóstolo Paulo é uma oração que nos chama a atenção, que tem a ver com a nossa aula hoje, porque a fé salvadora nos põe em contato com a verdade da palavra de Deus e o conhecimento verdadeiro do próprio Deus. O apóstolo Paulo ora aqui e me chama a atenção porque hoje nós vivemos dias em que as igrejas não têm nenhum interesse pela teologia. Porque alguns acham que teologia é só para seminarista, ou acham que teologia é só para quem quer virar pastor, ou acham que teologia é só para quem quer ter um diploma lá e dizer que pode dar aula dominical e tal. Mas não é. Teologia é estudar a respeito de Deus, é o conhecimento de Deus. Então, uma escola dominical estudando a palavra de Deus está estudando teologia. Uma pregação à noite, quem tem interesse em aprender a palavra de Deus, numa pregação à noite, está estudando teologia, está aprendendo a respeito de Deus, está aprendendo a respeito de Cristo, quem é Cristo, o Salvador, os seus ofícios, o que ele faz em mim através do Espírito Santo, pela sua palavra e pela sua graça. Então a teologia não é um assunto que fica restrito apenas aos seminários e faculdades teológicas, mas é a própria palavra de Deus, meus irmãos. Quem estuda a Bíblia é um teólogo, ou uma teóloga. E aqui o apóstolo Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham o quê? Uma vida melhor. Deus tem muita riqueza aí para os irmãos, que abre a porta de empregos aí para os irmãos. O apóstolo Paulo está orando por eles. Que vocês consigam aí fazer a diferença. É o seu muito assim, de forma descontextualizada nos nossos dias. Mas vejam que o apóstolo Paulo ora a Deus, ele está orando. Então é uma prática missionária. Os irmãos conseguem ver que a prática missionária do apóstolo Paulo de se interessar por aqueles irmãos que ele nem havia ainda conhecido pessoalmente. Nem havia conhecido pessoalmente. Mas ele agora se põe de joelho. Ele não vê as faces, não tem lembrança deles. Mas ele está dizendo: Deus conhece todos eles, um por um, pelo nome. E aí o apóstolo Paulo se põe de joelho para aquela igreja, porque ele de fato levava a sério a questão missionária, mesmo porque ele também era um missionário. E essa deve ser a prática de toda a igreja. E ele ora pelo que, meus irmãos? Olha pelo que ele ora. Ele ora e diz o seguinte: não cessamos. Primeiro ele disse que não cessa de orar. Então não é uma oração. Hoje, daqui 6 meses, ele ora de novo quando ele lembrar. Não, é uma oração contínua, constante. É uma prática de vida.
Não cessamos de orar por vós e de pedir que o quê? Leia para nós. Leia, todo mundo, por favor. Transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então veja, a oração do apóstolo Paulo é para que os irmãos lá transbordem. Em quê? Leia, por favor. De pleno conhecimento. De pleno conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento Sua vontade. da sua vontade. Vamos entender essas palavras da apóstolo Paulo, essa oração do apóstolo Paulo. Ó, ele está dizendo que os irmãos transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? Da vontade de quem? De Deus. Essa sua vontade aqui é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmãos? Onde está a vontade de Deus? E o que é a vontade de Deus? É a Bíblia Sagrada. Está aqui a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a Bíblia Sagrada. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que os irmãos o quê? O que é transportar? É derramar, né? É se encher. Isso aqui não é a borda do copo. Isso aqui não é a borda do copo. Quando for a transportar, vai além das bordas. Isso aqui não está querendo dizer que nós vamos desperdiçar conhecimento que vai ser derramado do lado de fora. A ideia aqui que o apóstolo Paulo usa, ele usa duas palavras aqui, ó. Transbordem e pleno. São palavras que absolutizam a quantidade. Transportar vai além do limite e pleno quer dizer completo. Não tem mais nenhum espaço que vai faltar a verdade. Entendido? Bem algo completo. Não existe espaços vazios. Então veja, irmãos, olha só. Olha o que nós temos que entender. Transbordar não é a ideia de encher, depois vir a derramar. Então o interior ele vai estar cheio. Então cheio transborda. Mas transborda do quê? Da vontade de Deus. Do conhecimento da vontade de Deus. E a palavra aqui, meus irmãos, conhecimento é epignose, que significa um conhecimento superior. É um conhecimento que nos põe verdadeiramente com quem Deus é. Todas as vezes que essa palavra aparece lá no texto grego, epignose, ou epignoso, é uma palavra que se relaciona com o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu oro e peço a Deus para que vocês se transformem de pleno conhecimento da vontade de Deus, da Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é a vontade de Deus para nós, para a igreja, o povo dele? Então, o que quer dizer, meus irmãos, essas expressões do apóstolo Paulo? Orando para que os irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou responder. Quer dizer o seguinte: que quem de fato foi alcançado pelo Espírito Santo, ouviu a pregação do Evangelho, recebeu a fé salvadora e crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem fé na palavra de Deus. E tendo fé na palavra de Deus, ele não vai só se contentar em saber que Deus amou o mundo de tal maneira, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O que você sabe da Bíblia, irmão? E Deus amou o mundo para todos. Amém, meus irmãos. Se sabe isso, amém. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, aqui neste momento, nesta manhã, é que tem muita gente se contentando com o básico. Ele não quer transportar de conhecimento a respeito de Deus.
Ele não quer transportar da Bíblia. Ele se contenta com arroz e feijão, com leitinho, a madeira. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que tem muitos que estão na igreja hoje e que não têm uma fome espiritual pela palavra de Deus. E o muito que ele faz é ler um versículo durante a semana, olha lá. Ou muito que ele faz é ler um versículo ou um capítulo forçado, porque no domingo à noite se lê esse capítulo, ou no culto da manhã, e ele já está contente demais. Tem gente que vem todos os domingos à igreja, mas ele sai da porta para fora sem nenhum questionamento do que foi ensinado. Terminou a pregação para ele, já está bom demais. Não é isso que a Bíblia Sagrada quer para nenhum dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está falando para que esses irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Se é para transbordar, meus irmãos, é porque ele já se encheu até as bordas da Bíblia Sagrada. Nós já temos nos enchido até as bordas da Bíblia Sagrada. O nosso coração já tem se enchido até as bordas. Só as bordas, não derramou ainda não. Da Bíblia Sagrada. Sabe como é que você sabe disso? Pela sua conversa do dia a dia. Você fala da Bíblia, você fica maravilhado com algo que você aprende de novo na Bíblia Sagrada. Quantas vezes seu coração já se alegrou por algo que você disse, moço, agora eu entendi o que a Bíblia está dizendo. Quantas vezes você já chorou sobre a palavra de Deus? Mas chorou, não é de emoção não, porque um negocinho assim, um arrepiozinho e tal. Não, é porque você viu a pessoa bendita de Cristo Jesus falando com você. Quantas horas nós temos dedicado à Bíblia Sagrada? Quantas horas? Quantos segundos, vamos ser precisos, né? Quantos segundos nós temos dedicado à Bíblia Sagrada? Essa palavra é uma palavra de consciência. Porque se o apóstolo Paulo está orando para que os irmãos transbordem de pleno, não é a metade não. A palavra pleno aqui não quer dizer a metade, mas está dizendo completo. Agora, em segundo lugar, irmãos, sabe o que essa oração do apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você? É que Deus está dizendo para nós que Ele nos capacitou com uma mente, e os filhos dele têm uma mente espiritual. Ele vai falar do conhecimento espiritual, vou deixar na próxima aula. O que eu presto é que Deus nos dotou com uma razão, e através da fé salvadora do Espírito Santo, nós podemos conhecer tudo quanto Deus revelar de si mesmo na sua palavra. Então, meus irmãos, ócio, colocar dificuldade para não estudar a palavra de Deus, não meditar nela e não estudá-la, é sinal de doença espiritual. É sinal de problema espiritual. Não é porque eu estou trabalhando demais, não é porque eu estou muito cansado, não é porque eu estou com minha agenda cheia, não. É porque tem problema espiritual envolvido. E havendo problema espiritual, a primeira atitude a ser tomada é rejeitar a palavra de Deus. Então não tem desculpa, irmãos, eu não entendo a Bíblia. Não tem desculpa, eu leio, mas eu não entendo. Eu oro e peço para que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Se o apóstolo Paulo está fazendo essa oração, é porque é possível nós transbordarmos do conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. É possível e acontece. E que Deus não se contenta, meus irmãos, com crentes de conhecimento básico, de conhecimento somente do alfabeto bíblico. Deus exige da sua igreja um conhecimento muito mais profundo, pleno e transbordante. É esta a palavra de Deus para nós nessa escola bíblica. Aí a gente dá continuidade na aula que veio, nesse mesmo texto aqui, as implicações que a fé salvadora nos traz quando ela nos põe em contato com a verdade que é a palavra de Deus.
Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então que Deus em Cristo nos abençoe.